Então, tá bom. Então, meninas, eu não sei se vocês já ouviram falar da igreja IHOP, International House of Praise, lá de Kansas City. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Ouviram falar do pastor Mike Bickle. Essa igreja, ela foi fundada, se eu não me engano, em 1991, eu acho. E em 99, eles começaram foi uma visão que Deus deu para o pastor naquela época, não para o pastor Mike Bickle, mas para o anterior, de que aquela igreja, ela seria, eles teriam uma casa de oração, que seria louvor e adoração 24 horas por dia, 7 dias da semana, né? E isso eles têm já desde 99, imagina só, né? 25 anos aí que eles já existe esse espaço, né? Então são turnos de 2 horas, de 2 em 2 horas que as pessoas fazem, né? Que tem palavra profética, eles leem a Bíblia, né? Não é só música, não é só louvor, né? Então assim tem toda uma dinâmica. E nesta igreja existe a universidade, né? E na universidade, lá, né, as pessoas vão para estudar teologia, né? Nessa universidade da igreja. E toda sexta-feira, o pastor Mike Bickle, o culto é dedicado para esses estudantes, né? Então, ele ensina, tem todo um estudo, né, de várias palavras durante essas sextas-feiras. E há mais ou menos 3 anos atrás, né, ele começou um estudo de João, dos capítulos 13 ao 17. Ele estava fazendo, durou 2 anos esse estudo. Ele lia, ele pegava assim, ele esmiuçava versículo por versículo. Imagine só, durante 2 anos, todas as sextas-feiras, para estudar 5 capítulos. Imagine a riqueza que é isso, né? E Deus, assim, eu acompanhei, não conseguia todas as sextas-feiras, claro, mas ficava gravado e depois eu ia assistir, acompanhar todo esse estudo. E, assim, me tocou demais, porque a gente lê João é um livro muito conhecido, mas a forma como ele foi estudado. O que é esses 5 capítulos, né? Mas antes disso, qual que é a nossa intenção, né? A nossa intenção, então, é começar esse estudo hoje, durante, né, a gente vai, uma sexta-feira por mês, a última ou a primeira, né, a gente vai estar dando continuidade, né? Então, a gente começa hoje, e a nossa intenção é de estar dando esse estudo, fazendo esse estudo uma vez por mês, tá bom? Então, assim, dá um panorama mais amplo do que são esses 5 capítulos. Esses 5 capítulos, ele fala sobre a última ceia, né? Que aconteceu lá no cenáculo, e onde Jesus tem lá os 12 discípulos, e isso acontece na quinta-feira, né? Anterior à sexta-feira, onde ele é traído. Então, imagine, 5 capítulos da quinta-feira, né? Que antecede a prisão dele, e assim, é considerado, né, o maior ensinamento dado, né, foi do jeito que eu consegui traduzir, o maior ensinamento dado pelo maior professor da história, né? Então, assim, é uma coisa assim muito, 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 muito preciosa aquilo que Jesus nos ensinou, né? E o que é o principal destes 5 capítulos? Jesus nos ensina o relacionamento de Deus com Deus, né? O que é isso, né? É o relacionamento que Jesus tinha com Deus Pai. Relacionamento que vinha como que era o relacionamento deles. Então, assim, o relacionamento que existia na Trindade, Jesus, o Espírito Santo e Deus, e ele chama a humanidade, nos chama para fazer parte deste ensinamento, deste relacionamento, né? Então, assim, é dividido.
o capítulo 13, ele vai tratar de um relacionamento mais físico, digamos assim, da nossa alma, do nosso relacionamento entre nós, né? E do 14 ao 17 é o relacionamento mais espiritual, né? Que ele vai nos ensinar através dos exemplos que ele vai estar nos ensinando, né? E nessa forma como ele nos traz, que ele nos quer para dentro deste relacionamento, né? Então, eu vou estar citando alguns versículos que vão estar compreendidos entre João 13 e o 17, né? Só para a gente dar um panorama um pouco maior. Aí depois a gente efetivamente começa pelo capítulo 13, tá bom? Então, nós vemos lá, né, no capítulo 15, do 9 ao 11, né? Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e o seu amor permanece. Dito estas palavras... Só um pouquinho. Opa, peraí. Dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Às vezes a gente lê esse versículo, né? E é lindo, né? Esse versículo é lindo, né? Como Deus nos chama para esse relacionamento de amor entre Jesus e Deus, né? E o Pai, né? E ele pede para que a gente participe desse amor. Ele quer que a nossa alegria, que a alegria dele esteja em nós, para que a alegria seja completa. Aí você para pensar assim, não é quando Jesus fala que a alegria de vocês seja completa, né? Eu pensei na hora assim, não é uma frase de caminhão que às vezes a gente lê, né? Não é só uma simples frase que é jogada ao vento, você entende? Ou uma frase motivacional. Isso é muito profundo, é muito profundo. Se a gente permanecer no amor de Deus, Jesus fala que a alegria dele vai estar em nós e que a nossa alegria vai ser completa. A nossa felicidade de estarmos dentro desse relacionamento com Jesus, né? E aí a gente traz isso, a gente fica pensando, né? Assim, eu tive um problema no começo bastante... foi difícil de entender o amor de Deus, porque eu não tive um amor de pai terreno, do meu pai japonês, né? Então, assim, era bem complicado eu entender o amor de Deus Pai, né? Porque eu não tive um amor demonstrado, né, de um pai aqui na Terra. Mas Deus, né, ele quer que nós entendamos, como que ele quer que a gente perceba tudo isso? Ele nos deu filhos, nós nos tornamos pais, né? E o amor que nós temos pelos nossos filhos, né? Eu pude entender isso muito mais depois que o Ian nasceu, e o meu amor por ele, de situações, né? Que nós tiramos a comida da nossa boca para dar no nosso filho, né? O tamanho do nosso amor pelos nossos filhos. A gente tira a nossa roupa para poder vestir os nossos filhos. A gente deixa de comer alguma coisa para que ele tenha a oportunidade, para que não falte nada. Não é verdade? Esse amor, eu consegui entender melhor o amor de Deus para a minha vida depois que eu passei a ser mãe, a entender melhor o meu amor de mãe pelo meu filho, né? Aí nós temos ali. Então, nesses capítulos, Jesus deixou o seu ensinamento como Deus se relaciona com Deus e nos convida para entrarmos dentro desse relacionamento. Como que nós vamos entender esse relacionamento que Deus tinha com Deus, que Jesus tinha com o Pai, né? Então, ali em João 15, do 10 ao 11. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai,
e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa, né? Então, assim, eu ouvi uma vez uma pessoa comemorando o aniversário de 25 anos de casado, e ela falou assim que a única explicação dela continuar amando tanto tempo o marido dela era por causa do amor de Deus. Que ela sozinha ela não conseguiria. Ela fala assim, eu sozinha não conseguiria amar o meu marido, se fosse por mim mesma. Com tantas lutas, com tantas, tantas tribulações, tanta coisa acontecendo, e se não fosse o amor de Jesus para mim, na minha vida, eu acho que eu não conseguiria continuar amando o meu marido, né? Continuando aqui. Então, assim, eu preciso do Espírito Santo na minha vida para que eu consiga amar o próximo. Porque isso, para mim, não é natural. A minha criação, ela não é assim, eu sou uma pessoa muito, não vou dizer fria, mas assim, racional em muitos aspectos, sabe? Eu não consigo... A minha expressão de amor, ela é de serviço. Descobri isso bastante já, depois dos 40, que eu descobri que a minha expressão de amor é serviço, né? E conhecendo a palavra de Deus, eu falava, mas como? Como que eu vou demonstrar meu amor? Como que eu vou demonstrar Jesus na minha vida? Porque a minha oração é querer, Jesus, eu quero que a sua glória se reflita na minha vida para que eu possa alcançar as outras pessoas. Né, que as pessoas olhem para mim e que elas vejam que há algo diferente, porque você está aí, porque o Senhor está na minha vida, né? Então, assim, eu preciso do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo, para que a gente entenda como que nós vamos poder amar o próximo do jeito que ele pede para que a gente ame. Como que nós vamos demonstrar Jesus na nossa vida para as outras pessoas que estão na nossa volta, se não for o Espírito Santo, não é verdade? Então, ali, em João 15, do 26 ao 27. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. E ali em João 16, 1 vai falar, eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Então agora, meninas, a partir deste momento, eu vou trazer um panorama um pouco mais do que os discípulos vão encontrar a partir de agora, depois que Jesus for entregue e for morto, né? E depois que ele tudo que nesse meio tempo de que ele foi traído, foi crucificado e foi morto, tá? Então, assim, vamos pensar neste período, tá? Depois a gente fala da ressurreição, mas hoje eu quero falar deste período. Imagine vocês assim, você andando com Jesus há 3 anos e meio, ele te chama, você vê tudo, você escuta, você aprende, você vê os milagres, você tem aquilo na sua cabeça que, né, o Messias, ele vai estar comigo para sempre, eu vou seguir ele até o fim, eu vou estar junto com ele para onde ele for, sabe? Isso que você, imagine que os discípulos tinham isso na cabeça deles. E de repente, Jesus se foi. Ele é entregue. Ele é morto. Vocês conseguem imaginar este período do que foi para os discípulos? A crise que eles encontraram, a crise de Jesus sendo tirado deles na morte. Depois de 3 anos e meio, diariamente andando com ele na sua presença, ele se foi, deixando ele sozinho. Essa é a primeira crise que os discípulos vão enfrentar. Imagine
o que eu peço para vocês, assim, imagine quais são as circunstâncias da sua vida em que você tem algo e que você, de repente, é tirado de você e você fica sem chão. Né? Muitas mulheres que ficam casadas durante muitos anos, de repente, o esposo falece, ou você se divorcia, há uma separação, né? Eu falo de mim porque eu vivi 16 anos dentro de um casamento, né? E de repente eu dediquei a minha vida, eu deixei de fazer de faculdade, eu deixei de trabalhar, eu deixei de fazer um monte de coisa em prol do casamento, em favor do casamento, em favor do pai do Ian, para que ele pudesse ter sucesso, ele pudesse ser o provedor de casa, da casa. De repente acabou. Eu não tinha mais. Para onde que eu ia? O que que eu ia fazer? Né? E eu precisei me reinventar, né? Para poder continuar caminhando. Qual que é a outra crise que eles passaram? Qual que é a segunda crise que eles passaram? A crise da traição. Eles foram traídos. Não foi só Jesus que foi traído naquela noite. Todos foram traídos. Todos foram traídos. Né? Todos os discípulos foram traídos. Eles, né? Judas traiu todos, não traiu só Jesus. E o que mais acontece naquela noite? Né? A crise de negar Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Você imagina só quando ele se deu conta de que Jesus tinha falado para ele que ele ia trair até que o galo cantasse. E quando o galo cantou, ele percebeu o que ele fez. Mas imagina, né? Imagina o que passava na cabeça de Pedro, né? A crise da incredulidade provavelmente os levou a perguntar: e as promessas que Jesus fez? E tudo que ele falou? Ele se foi. Ele não está mais aqui. Porque eles não, até então, eles não tinham entendido, apesar de Jesus ter falado que ele ia ressuscitar, que ele precisava, né? Precisava passar todo esse processo. Jesus falou tudo isso para eles, mas eles não entenderam, né? Eles foram entender isso depois, né? A crise do relançamento da liderança. O que é isso? Você imagina, você está lá, você tem Jesus, Jesus é o teu líder, é o teu mestre, é o teu Senhor, você está seguindo ele, né? Ele manda os discípulos, vão, levem as boas novas do reino e vão para vários lugares, mas eles voltam ainda, Jesus está lá como líderes, né? E, de repente, não tem mais Jesus. Aí você, e agora? O que eu vou fazer? Como é que nós vamos fazer? A gente vai levar a palavra? As pessoas serão salvas, serão batizadas? E o que nós vamos fazer com essas pessoas? O que nós vamos fazer com elas? Elas vão precisar serem acompanhadas, elas vão precisar de cura, elas vão precisar de libertação. Quanta coisa, não é verdade? Porque não é só você simplesmente aceitar Jesus, ser batizado e os seus problemas acabaram. Hoje a gente sabe que não é só isso, né? A crise da dor da rejeição. Você imagina quantos, depois que nós lemos, que eles vão ser rejeitados por muitos. Aonde eles vão levar a palavra, eles vão ser, eles vão ser rejeitados pelos pelos familiares, pelos amigos, né? A crise da perseguição física. Eles vão ser espancados, eles vão ser jogados na prisão, eles vão ser apedrejados, né? Olha tudo isso que vai acontecer na vida deles, né? Então, veja só, essas crises todas que os discípulos, eles estavam enfrentando naquele momento, isso vem muito para a nossa vida, para as crises que nós passamos, né? Todos nós temos problemas, todos nós enfrentamos, né? Muitas crises durante a nossa vida, né? Só que, veja só, apesar de todas essas crises, tudo que a gente passa, Jesus fala, ensina, e nesses 5 capítulos, Jesus vai nos ensinar a atravessar por todas essas crises. Como que nós atravessamos todas essas crises? A primeira coisa que ele nos chama é para um
relacionamento com Deus. Relacionamento, nós entrarmos dentro desse relacionamento, né? Para que o Espírito Santo esteja em nós, com a palavra de Deus, a nossa vida, nós obedecermos os mandamentos de Jesus, estarmos alicerçados no seu amor, para que a gente consiga, né, nossa escadinha rumo, né, à morada no céu com Jesus. A nossa escadinha que nós, né, o nosso objetivo de vida é estarmos com ele, né, a sermos a noiva perfeita, imaculada de Jesus, não é verdade? Esse é o nosso caminho, né? Então, ele vai nos ensinar nesses 5 capítulos como nós devemos fazer. Aí nós voltamos então, né, no nosso começamos então o nosso capítulo 13. Opa, desculpa, pulei muito. Aqui. Então, nós voltamos lá, né, para o capítulo 13. Então, a gente começa lá no 12. Quando terminou de lavar os pés, né, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então, lhe perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Né? Não sei se muitas conhecem essa passagem, né, onde Jesus existia um costume, né, entre os judeus das pessoas de lavar os pés dos visitantes, né? Se você chega na casa de alguém, né, os visitantes lavam-se os pés dos visitantes, né? E geralmente quem fazia isso eram as mulheres ou eram os escravos, né, que faziam que lavavam os pés, né? E Jesus, ele vai lá, então ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, né? Então, continuando lá, né? Vocês me chamam de mestre, senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes são as que praticarem. Né? Então, qual é o maior ensinamento, né, que Jesus nos deu lavando os pés dos discípulos? Ele não falou, olha, vocês vão precisar, simplesmente não falou essas palavras, que a partir de agora vocês vão precisar lavar os pés uns dos outros, né? Ele foi lá e mostrou, ele se humilhou, ele se colocou na posição de um escravo e lavou os pés dos seus discípulos, né? E agora eu queria fazer uma pausa e pedir para vocês pensarem como que está a sua vida com Deus, né? Feche os seus olhos e pense, né? Pense nessas perguntas que eu vou dizer para vocês. Por que eu vou fazer essas perguntas para você? Porque não é fácil você simplesmente obedecer tudo que Jesus, todos os mandamentos de Jesus, né? A sua vida com Deus. Você precisa pensar como está a sua vida com Deus, né? Então, assim, você confia em Deus de verdade, a ponto de obedecer a Deus cegamente? Você tem fé que Deus está do seu lado, cuidando de você? Que você não precisa se preocupar com o futuro, se preocupar com o amanhã, se encher de preocupações, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Confiar em Deus a ponto do que está escrito lá em Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês.
Sabe, meninas, isso não é fácil, gente. Eu digo por mim mesma. Sabe, a gente, muitas vezes a gente quer ter o controle da nossa vida. A gente quer ter o controle das coisas que estão acontecendo à nossa volta, porque assim, aí se eu fizer assim, eu vou ter resultado assado. Se eu fizer A, eu vou ter o resultado B. Então você vai lá primeiro, então você faz o resultado A. E muitas vezes a gente nem pergunta para Deus. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu tenho na minha cabeça a lógica. Se eu fizer isso, acontece aquilo. Se eu fizer desse jeito, se eu for procurar ajuda ali, nisso, se eu perguntar para esse, se eu conversar com esse, então todo mundo junto vai conseguir. Eu tenho esse exemplo muito vivo na minha vida em relação ao meu filho. Por 2 anos, eu tentei fazer todas as manobras que eu podia fazer dentro da escola onde ele estudava, para fazer ele voltar para dentro da escola. E no final do ano, Deus me mostrou que não adiantou nada do que eu fiz, sabe? Eu fiz tudo que eu achava que era certo de fazer, mas não era do jeito que Deus queria que eu fizesse, que era para ser feito, né? E mais uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês. O que te impede de servir outras pessoas? As pessoas que estão à sua volta. De você colocar os outros na sua frente. As necessidades das outras pessoas na frente das suas necessidades. Porque você confia em Deus, que se você atender, se você se preocupar com o outro, Deus está se preocupando com você. Ele está cuidando de você. Pense, você coloca a sua profissão em primeiro lugar da sua vida? Você deixa o seu marido, os seus filhos, a sua família de lado, porque você tem que trabalhar, porque você tem relatório para entregar, porque você tem reunião, porque você tem que entregar isso, até mesmo os afazeres de casa. Você precisa limpar, você precisa lavar a louça, você precisa estender a roupa, você precisa roupa para lavar. Eu fiz isso com o Ian quando eu morava em Florianópolis. Porque eu estava tão preocupada em que eu tinha que limpar a casa, em que eu tinha que deixar a casa organizada, porque meu marido ia chegar, eu queria que ele chegasse com a casa limpa. Eu até falei pro Ian que eu ia compartilhar com isso com vocês, ele não ficou meio, fez uma cara para mim assim. Que ele até fez uma musiquinha quando a gente morava lá em Florianópolis, porque eu ficava limpando a casa, eu ficava arrumando a casa, eu não dava muita atenção a ele. E ele foi se escondeu lá no quarto, do lado do guarda-roupa, e começou a cantar, que ninguém gostava dele, que ninguém queria brincar com ele, né? Então, assim, me dói o coração hoje, foi uma lição aprendida, que eu tenho que dar valor, preciso dar valor, né, para as coisas que Deus coloca na minha mão e não deixar isso de lado, né, das coisas de Deus, né, não priorizar outras coisas, né, não priorizar aquilo que Deus quer para minha vida, né, em detrimento de trabalho, em detrimento de fazer esse caso. Mas assim, não é fácil, não estou dizendo que é fácil, é plim plim, vou começar, decidi fazer isso agora, amanhã eu vou estar fazendo. Não é. Né? A gente precisa muito do Espírito Santo. Nós precisamos muito do Espírito Santo nos orientando, dando-nos sabedoria para o que fazer, para o que falar, como devemos agir, como que nós devemos equilibrar, né, a nossa vida neste mundo, a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Ufa, né? É muita coisa que a gente precisa fazer, né? E para terminar, meninas, queria colocar aqui para vocês, assim, 3 versículos que estão entre esses 5 e que Deus deixa para nós, né? Agora, lá em João 13:17 vai falar assim: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Em João 15:11, tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E por último, lá em João 16:1 fala: eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham tropeçar. Então, assim, Jesus, ele
ele vai nos ensinar de uma maneira extraordinária como que a gente consegue buscar um equilíbrio para as nossas crises, para as nossas dúvidas, para os nossos conflitos na palavra dele. Ele ensina aonde que a gente tem que procurar. Na palavra dele. Tá bom, meninas?